Bem, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos receber com alegria, com carinho, abençoando a vida do pastor. Ele veio para nos abençoar, mas você também está aqui, você também é um canal de bênção, amém? Você pode levantar as suas mãos, você pode abençoar a vida do pastor Valber neste momento. Declare, profetize sobre a vida dele. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, e nós te agradecemos pela vida do teu filho, que com alegria recebeu este convite, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já tem preparado algo de especial para ministrar o coração da tua igreja, e o Senhor já gerou o coração do teu filho, aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Por isso, Deus, use o teu filho, glorifica o teu nome na vida do teu filho. Como igreja, nós queremos profetizar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, que o Senhor continue, Deus, abençoando e prosperando a sua caminhada. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem com você, irmão? Tudo bem? Antes de eu pregar, faz um favor para mim, pergunta para 3 irmãos. Mas não pergunta para a esposa não, porque senão de repente ela precisa mentir. Pergunta se está tudo bem com você, irmão. Pergunta para 3 irmãos aí, ó. Está tudo bem com você? Pergunta para tua esposa não, que de repente ela tem que mentir no meio do culto. Aleluia. Mas quem acredita que pode melhorar, levanta a mão e diga glória a Deus, hein, irmãos? Vocês amam a palavra de Deus, irmãos? Então nós temos aí, irmãos, uns 40, 50 minutos, pastor, ok? Nós vamos estudar a palavra. A minha palavra para pouca coisa serve, ok? Mas a palavra de Deus, ela é pura e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Paulo vai falar a respeito da palavra, que toda a escritura é divinamente inspirada, ok? Então vamos lá, vamos fazer uso da palavra e nós vamos, tem muita coisa para a gente estudar, então eu vou usar um texto aleatório para nós basearmos o estudo. Provérbios capítulo 8, versículo de número 17, e à medida que você achar, você diga um sonoro amém. Provérbios 8, 17. Então a maioria não achou, ninguém disse amém. Provérbios 8, 17, ok? Aleluia. Eu sei que o pessoal da mídia, quem é da mídia aí? Na Arábia, me ajuda aí, tá, Vaso? Ok? Eu sei que o Vaso vai colocar aqui, vai fazer a projeção, mas faça questão de abrir sua Bíblia. A Bíblia tem que estar em 3 lugares na vida do crente: na mão, na mente e no coração. Na mão, na mente e no coração. Na mão, na mente e no coração. Quais são os lugares? Na mão, na mente e no coração, né? Por exemplo, lá na nossa igreja, o púlpito é preto. O púlpito é preto, a luz apaga, escurece. Aí eu fico assim, aí tem igreja que deixa tudo apagado depois que acabou o louvor, porque apaga a luz por causa da projeção, por causa do telão, só isso. Não é porque nada é psicodélico, nada disso não. Mas você acende a luz para quê? Para o pessoal poder ler a Bíblia. Porque a gente fala, gente, traz a Bíblia para a igreja, mas não abre a Bíblia. Eu sei que aqui em Cabo Frio não acontece não, mas lá em Itaboraí acontece muito, não é? Então, vamos abrir a palavra e vamos estudar a palavra, amém? E à medida, me ajuda aí, irmão, me ajuda aí. Quem achou, diga amém, irmão. Amém. Provérbios 8, 17 diz assim: eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscam, certamente me acharão. Na King James diz: eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Vamos orar ao Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, faz um favorzinho, ou coloca a sua mão sobre o seu coração, mas eu preferiria que você colocasse a sua mão aqui, ó, na sua testa, ou em cima da cabeça, ou na sua fronte, e vamos orar ao Senhor, dizendo assim: Pai, em nome de Jesus, abra o meu entendimento, para compreender a Tua palavra. Ilumina-nos nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém? E Senhor, eu faço a oração que eu sempre te faço. Usa teu fraco vaso para falar com o teu nobre povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você diga amém. Eu não acredito que existam igrejas dadas a pastores. Acredito que pastores são dados à igreja. É o que diz a palavra. Ele deu um para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então, o ministério, seja apostolar, seja pastoral, seja profético, seja o de ensino, ele é dado para a igreja.
Então, quem sobe ao altar, ele tem que ter um intuito de servir a igreja. Aqueles que acompanham a rede social, eu fui lá e postei hoje. Eu estou indo para Cabo Frio para servir a igreja do Senhor. Qual foi o conselho dos anciãos para Roboão, filho de Salomão? Quando ele assumiu o trono, os anciãos deram um conselho para ele e disse assim: seja tu servo deste povo. Olha o que ele fala: seja tu, o rei, servo deste povo. Se tu fizeres assim, este povo te servirá para sempre. Olha aí, é uma retroalimentação. Quem sobe ao altar não sobe para ser aplaudido. Quem sobe ao altar sobe para ministrar ao povo. O que é ministrar? É servir ao povo. Ok? Servir ao povo. Quando você vê a palavra servo, que Jesus é chamado de o servo sofredor em Isaías, a palavra que está ali é diaconia. Ou seja, Jesus veio para servir, para ser diácono, aquele que serve. Então eu vim aqui com humildade, mais ousadia, para servir os irmãos através da palavra. Amém? Eu vim compartilhar alguma coisa, pouquinho, de que Deus me deu, de que Deus me ensinou, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Então vamos lá, como nós iniciamos aqui dizendo, a palavra do Senhor, irmãos, ela é pura. O salmista vai dizer assim: a tua palavra é pura, muito pura, por isso o teu servo a ama. A tua palavra escondi guardado no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É claro que não sai luz, não tem uma lanterna aqui na Bíblia. O que a Bíblia fala quando a tua lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Quando se fala de luz, e você vai ver luz, lâmpada na Bíblia, ela está falando de iluminação de entendimento. Entendimento. Para aquele que gosta de etimologia de palavra escuridão, ela tem a sua raiz em ignorância, ou ignorância tem a sua raiz aonde? Em escuridão. Alguém que é ignorante é alguém que está em escuridão. Escuridão de quê? Entendimento. Deu para entender? Nós usamos a palavra, nós ajeitamos essa palavra e falamos: fulano é ignorante pra caramba, porque a gente usa a palavra ignorante em termos de trato. Mas ignorância, na etimologia da palavra, é escuridão. É alguém que está no escuro. Por isso que o salmista fala: e o Senhor iluminará, acenderá a minha candeia. Qual é a candeia que ele está dizendo que vai ser acesa? Isso aqui, ó. A candeia daqui, ó, do entendimento. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus não era um farol aceso. Era o quê? Ele ia trazer entendimento a este povo. Então a palavra do Senhor, ela traz luz. A palavra do Senhor, ela traz entendimento. A palavra do Senhor me tira da ignorância e me traz para a luz. Aí você vai observar uma coisa. Quando Deus vai falar com Oséias, Deus usa Oséias, Deus fala assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é por causa de adultério nem fofoca, mas por causa de conhecimento. Quando você observa o porquê que Oséias fala esse versículo, quando você vê o contexto da passagem, quando se observa o contexto da passagem, ela vai ter uma conotação totalmente diferente. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você sabe para quem esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito para os sacerdotes e a liderança religiosa. Vou explicar para você o porquê. Porque os sacerdotes no tempo de Oséias eram tão maldosos que eles sabiam o seguinte: o povo, quando peca, traz oferta no altar. Se nós não ensinarmos a eles, eles vão pecar e vão trazer oferta no altar. Eles deixavam de ensinar propositalmente. Oséias vem, se levanta e diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por quê? Porque vocês não dão instrução a ele. Então o papel da casa do pai é ensinar a palavra. Por quê? Porque a criança, fala aqui Jeová, a tolice nasce com a criança. Todos nós aqui somos tolos desde que nascemos. Você pega uma criança, você larga lá um fio desencapado, ela vai meter o dedo ali dentro. Por quê? Porque ela é tola desde criança. Mas você vai instruindo essa criança para quê? Para que ela deixe de ser ignorante e ela vai aprender.
A palavra de Deus é a mesma coisa. Agora, quando você lê a palavra e há um problema na atualidade, há um problema na atualidade de quê? De que as pessoas, elas querem separar partes da Bíblia que mais lhe agrada e mais lhe convém. Mas a Bíblia não é separada. A Bíblia não é separada, só existe um texto. Por exemplo, em teologia, quando você estuda um pouquinho de teologia, se você hoje for no seminário, os mais atualizados, eles vão chegar e vão dizer para você, não diga que é Antigo ou Velho e Novo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento. Como se chama hoje dentro da academia? Primeiro e Segundo Testamento. Por quê? Porque o segundo ilumina o primeiro. E você não consegue entender o Novo Testamento se você não souber direito o que é o Antigo Testamento. Como você vai entender que Jesus é o sacerdócio da sua alma se você não sabe o papel do sacerdote? Como você pode entender que Jesus morreu por você? Para que Jesus morreu por você? Se você não for lá no Antigo Testamento e ver que diz assim, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Para que eu e você não viéssemos morrer, Jesus tinha que morrer no Calvário. Então veja, eu vou entender o Novo Testamento quando eu estudo o Antigo, vamos colocar assim. Então a palavra é toda. E o que funciona na Bíblia? O que funciona na Bíblia? O que funciona na Bíblia é aquilo que você crê. Diga amém. Aquilo que você acredita. Naquilo que você não acredita, não funciona. Pode um vaso estar aqui, a pastora chegar aqui e falar assim, irmão, eu estou vendo aqui um anjo que tem uma chave na mão aqui, e ele vai distribuir para cada um. Aí você fala assim, eu não acredito, você não recebe. O ministro de louvor que fizeram aqui, o pessoal fez um louvor tão bacana, tão legal aqui, ele pode se esgoelar o quanto quiser aqui. E fala assim, irmão, levante a sua mão e glorifica o Senhor. Por quê? Porque é uma máxima da Assembleia de Deus antiga, irmãos. A glória sobe e a glória desce. Eu não entendo, eu não conheci outra maneira, irmão, disso acontecer. Eu mando glória para cima, Deus manda a glória para baixo. Três me entenderam aí, então eu vou falar de novo, irmão. Eu mando glória para cima e Deus manda a glória para baixo, irmão. Eu mando a minha adoração para cima, Deus manda o seu poder para baixo. Agora, ele pode falar aqui o quanto ele quiser, mas se você não acreditar nisso, isso não vai acontecer na sua vida. Por que as coisas, por que eu e você não entendemos determinadas coisas? Vamos voltar para o texto em apreço? 8,17, olha só. Eu amo os que me amam e os que de madrugada ou cedo me buscam, certamente me acharão. É o texto que está aí na sua Bíblia. Nem vamos ler. Você já viu qual é a sequência desse texto? Abra sua Bíblia aí para você não dizer que está na tela. Abra sua Bíblia aí. Provérbios 8,17. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler na sua Bíblia, na sua versão. Provérbios 8,17. Olha o que está escrito aqui. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscam, certamente me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas e bens duráveis e justiça. Veja só, Deus está dizendo, os que me amam e me buscarem de madrugada, eu abençoo eles. Qual é a sequência do texto? Eu vou fazer prosperar aqueles que vão me buscar. Aí a minha pergunta para você, por que as pessoas, quando se fala glória a Deus, quando se fala de aleluia, quando o louvor está aqui pipocando, todo mundo pula, mas na hora que a pastora sobe para falar de oferta, todo mundo ficou quieto? Esse assunto eu não gosto. Por que você não gosta do assunto, se o assunto está aqui? Você quer achar Deus? Sim, pastor. Eu quero intimidade com o Jofar, aleluia. De madrugada eu vou buscar, ok. Mas a sequência do texto diz que Deus deseja prosperar a sua casa. Irmão, obrigado pela ajuda, hein, irmã, aleluia. Depois a gente faz uma oração pela senhora, aleluia. Glória a Deus. Deus deseja que eu tenha intimidade com Ele, mas que haja abundância na minha casa. Por quê? Agora escute uma coisa. Tudo aquilo que você rejeita sairá da sua vida. Mike Murdock diz no seu livro, que é um dos meus livros de cabeceira, ele vai dizer, tudo aquilo que não é reconhecido não é celebrado. E tudo aquilo que não é celebrado é retirado da sua vida.
Vou repetir. Tudo aquilo que não é reconhecido não é celebrado. E aquilo que não é celebrado é retirado da sua vida. Você sabe por que muitos ministérios de alguns pastores, eles cessam em alguns lugares? Eu vou explicar para vocês o que acontece. Deus tem compromisso com o anjo que ele coloca na igreja. Quando a igreja rejeita a palavra do anjo, duas coisas podem acontecer. Ou o céu se fecha, dá revelação sobre a cabeça dele, ou Deus arranca o anjo daquele lugar e leva para outro. Porque Deus não vai dar nada que você ojerize. Quer ver só uma coisa? Alguém tem biscoito aí? Biscoito? Ninguém tem biscoito? Alguém tem uma bala? Quem tem uma bala? Vaso, me dá uma bala aí. É Haules, não é? Pô, cara, tu tem cara de mal mesmo, assim, por isso que você chupa Haules. Se você for ali no carro, meu, a minha é de morango, velho. A minha é de morango, docinha. Rapaz, isso vai queimar minha boca, não vai? Só o pessoal da Metodista para fazer isso. Não tem ninguém que tem um biscoito aí não, gente. Eu vou ter que comer esse negócio mesmo. Ok? Aqui, apresentando a vocês, Bala House. Ok? Aquela que você chupa e... Adolescente adora isso. Não sei por que de quê, não é verdade? Não sei por que de quê. Então, você pega uma bala House, Valber Ferreira. Ok? Então, estamos apresentados? Bala House, Valber Ferreira. Bem pequenininho. Outro trem ruim danado. Então, dá glória, vaso. Vamos supor que isso aqui fosse um biscoito. Era melhor que fosse um biscoito. A bala vai entrar aqui dentro. Entrou no meu sistema digestivo, ok? Se a bala continuar sendo bala, Haules, dentro do meu estômago, se a bala continuar sendo bala dentro do meu estômago, meu organismo vai jogá-la fora. Porque o meu organismo não aceita um corpo estranho dentro dele. O que tem que acontecer com a bala? A bala entra aqui, o suco gástrico dissolve, libera os nutrientes dela e espalha em todo o meu corpo. A bala Haules deixa de ser Haules e passa a ser Valber Ferreira. Vou te explicar o porquê que eu estou falando isso. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se a palavra entrar em você e ela se tornar corpo estranho, teu organismo joga ela fora. Ela tem que entrar em você e ela precisa fazer parte de você. Pegou? Pegou o manto? Pegou? Então quer dizer o seguinte: se você ouve uma palavra que fala de prosperidade e ela continua sendo palavra de prosperidade dentro de você, você vai jogar ela fora. Palavra de prosperidade, de abundância, de riqueza, ela tem que ser uma coisa tão natural quanto você. Isso eu recebo, é comigo mesmo, é para mim, Deus me abençoa. E isso vai ser parte de você. Vamos afundar o prego um pouquinho? Podemos? Rapaz, a hora já foi embora, nem comecei a falar. Veja só. Alguém que tenha cirrose hepática. Eu tive um primo que morreu de cirrose hepática. Bebia demais. Morreu lá em Friburgo. Foi uma coisa terrível. Você já viu alguém morrer de cirrose hepática? É uma coisa assustadora. Meu primo abria a boca, pastora, tão grande que você via a garganta dele. O fígado dele desmanchou por causa de álcool. Você pega alguém que está com cirrose hepática à beira da morte e você consegue um transplante de fígado para essa pessoa. Você vai tirar o fígado doente, tira o fígado doente, coloca um fígado novo, 0 bala, que vai salvar a vida dele. Sabe o que o organismo dele faz? O organismo dele rejeita o fígado novo que pode salvá-lo, porque prefere ficar com o velho que vai matar. Aí você precisa dar um remédio para, como é que é o nome do remédio? Anti-rejeição, para enganar o organismo. Porque o organismo prefere o velho que mata do que o novo que salva. Então tem gente no seu organismo espiritual que prefere a ignorância de um assunto do que algo novo que vai mudar a história da sua vida. Deu para entender? Quem está comigo, diga amém.
Então existem segredos na palavra que elas não estão no raso, ela precisa ser afundada, ela precisa ser aprofundada. Precisa de pessoas na igreja que tragam luz sobre o assunto. Ok? Luz sobre o assunto. E eu quero falar alguma coisa com você. Abra sua Bíblia, por favor, Deuteronômio 29, 29. Olha só. Deuteronômio 29, 29. E vamos fazer aquele manto. Se você achar, você diga amém. Opa. Pastor, eu tenho dificuldade de ficar abrindo a Bíblia rápido. Aí você lê na tela mesmo. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas, olha isso, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que está encoberto é de Deus, o revelado é meu. Vou repetir, o escondido é de Deus, o revelado é meu. Presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Satanás não tem poder de impedir o poder de uma palavra revelada. Depois que ela é revelada, já era, acabou para ele. Ele não tem como deter o poder da palavra revelada. Ponto. Porém, Satanás tem como impedir a revelação da palavra. Ame o raso, que você nunca chegará ao profundo. Ame o cotidiano, que você nunca verá nada novo. Mas num livro que tem 66 capítulos, uma revelação gigantesca, você ainda nem arranhou a superfície. Se você se satisfizer com a superfície, os segredos profundos continuarão sendo de Deus. Mas se houver profeta na casa, que libera a palavra, que ilumina o entendimento, que fala a palavra, recebe a palavra, aquilo que for revelado no altar vai ser direito da igreja metodista. Camblose remenaia suiandaraia. O porquê que muitas das vezes as coisas não são reveladas? Porque tem pessoas que preferem o aplauso da multidão do que o agrado a Deus. Porque o que disse Salmo? Eles cantaram uma música aqui, fere-me com alguma coisa. Não tem um negócio desse que vocês cantaram aí? Como é que é, bonitão? Até que, como é que é? Eu vou clamar. Ficou bonito mesmo a música, hein? Tu canta pra caramba, hein, Vaz? Fere-me. Aí é bonita essa palavra profética, poética que ele cantou, que é muito bonito. Fere-me. O pessoal da mídia já está lá buscando. Esses caras são fera, hein, pastor? Vou ver se eu faço um clone dessa moçada para levar lá na igreja. Lá na igreja leva 300 anos, eu falo uma coisa, leva 300 anos para botar na tela. Mas você sabe o que o salmista fala com relação a isso? Está pronto para ouvir? Fere-me o justo, e isso me será óleo precioso. Não é o Senhor me ferir, não. Isso aqui é muito bonito, poético. Mas o salmista disse, fira-me o justo. Quem é o justo aqui na igreja? Autoridade. Fira-me o justo, isso me será óleo precioso na minha cabeça. O que fala? Fira-me o justo, me corrija. Porque a pior prova de desprezo é alguém ver você errado e não te falar nada. A maior prova de amor é quando alguém vê você errado e fala assim, eu vou te corrigir, porque eu não quero ver você se perder. E eu quero declarar, eu vim de Itaboraí para declarar sobre a sua vida. Os tesouros de Deus estão acessíveis a cada um daqueles que desejam e requerem isso diante dele. Agora vamos lá. Aí eu vou ganhar tempo, senão eu não vou conseguir fazer tudo. Você que gosta de anotar, anota aí. Diz assim, Provérbios 25, 2, mídia. Provérbios 25, 2. Olha o que diz. A glória de Deus é encobrir as coisas. Olha isso. A glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. A glória de Deus está em encobrir. A glória dos reis, nós que somos reis e sacerdotes, é descobrir essas coisas. Como é que você descobre? Quando você estuda a palavra. Quando você dobra o joelho. Quando você vai buscar. Quando você não se atém a uma coisa que todo mundo fala.
Todo mundo fala aquilo ali, e simplesmente porque todo mundo diz que a terra é plana, eu acredito que a terra é plana. Até que Galileu foi lá e entendeu, não, isso está errado. Amém? Então vamos lá. Agora eu começo a afundar o prego aqui. Essas coisas acontecem na igreja, por quê? Porque nós queremos separar a palavra. Diz o texto, vou só citar para a gente ganhar tempo, que Josias, rei Josias, lá em 1 Crônicas, a pastora usou 1 Crônicas falando da oferta de Davi, só para vocês terem ideia do que a pastora falou, que Davi trouxe 100 toneladas de ouro. 100 toneladas de ouro significa 30 bilhões de reais. 100 toneladas de ouro custa 30 bilhões de reais. Em 2 Reis, vai falar sobre Josias, que Josias foi um dos 3 reis principais de Israel. Primeiro é Davi, depois Salomão, depois é Josias. Por que Josias é o rei? É o terceiro melhor rei. Porque seu avô, Manassés, foi o pior rei, 55 anos no governo. Seu pai, Amon, 2 anos. 57 anos eles abandonaram a casa de Deus. Quando Josias vai assumir o trono com 8 anos de idade, diz o texto sagrado que ele vai andar nos caminhos do seu pai Davi. Então ele não vai andar, o pai dele era Amon e o avô era Manassés, mas ele vai buscar a referência lá atrás. O erro não é justificado o meu erro, porque meu pai e minha mãe não me ensinou. Eu vou buscar uma referência onde tem a referência correta para que eu possa andar. E o que ele faz? O garoto, ele começa a fazer, ele vai querer, pastor, a primeira coisa que ele vai, ou uma das primeiras coisas que ele vai fazer, ele vai restabelecer o culto, porque seu pai foi um crápula, seu avô um miserável, o pior rei da história de Israel foi Manassés, que matava até seus próprios filhos a Moloque. Ele abandona a casa, então 55 anos começou a ter rachadura no templo. Josias pega e começa a levantar ofertas. Fala essa palavra porque ela não é maldita não, ela é bendita. Ele fala assim, levantou ofertas, diga ofertas. Ele fez ofertas. Como é que ele fez oferta? Ele colocou isso aqui que vocês usaram aqui. Mais ou menos isso aqui. Uma caixa de madeira, onde as pessoas ofertavam para a construção do templo. Show. Porque o templo foi abandonado. Então ele falou assim, eu quero reparar o templo. Só que reparar um templo não é como esse aqui, não é do tamanho desse aqui. Era um templo todo coberto de ouro, de prata, de bronze. Era uma coisa caríssima. Então o povo trouxe. E aí escute isso. Quando o povo era tão generoso e os que trabalhavam eram tão fiéis que ninguém precisava contar o dinheiro por causa da fidelidade. Aí o que acontece? O sumo sacerdote Ilquias, escute isso aqui, que talvez alguns de vocês, bom, a maioria deve ter visto aqui, porque a pastora é muito boa de Bíblia aqui, pelo que deu para entender. Ilquias, pastora, entra na tesouraria, diga tesouraria, na tesouraria para trazer oferta. Porque ninguém mais mexia na tesouraria, porque ninguém levava mais oferta para o templo. Quando ele traz a oferta na tesouraria, quando ele entra na tesouraria, ele vê um rolo lá dentro da tesouraria. Ele vê um negócio assim. Ele veio trazer o dinheiro, a oferta. Tem um envelope aí? Tem um envelope? Em algum lugar tem um envelope? Tá bom, chega de envelope. Aí ele veio trazer o envelope. Quando ele colocou o envelope, mas o que é aquilo ali? Tanto tempo que eles não entram na tesouraria. Quando ele foi olhar, ele acha o rolo. E o que era o rolo? O livro de Deuteronômio, o livro da lei. O livro da lei se perdeu dentro da tesouraria. Porque quando o povo não atenta para o ofertório na casa de Deus, as promessas de Deus ficam escondidas, perdidas. Rebluce cantoreme na flácia. Quando se não tem a instrução devida, promessas ficam retidas. A promessa é minha e é sua, até que eu venha reivindicá-la da maneira correta. Não é do jeito que eu quero, é da maneira que ele vai ensinar. Amém ou não amém, irmãos? Aí você vai ver,
Aí você vai observar alguma coisa com relação a isso. Eu preciso entender que a Bíblia diz assim, porque Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celeste em Cristo Jesus. Agora vamos para Gênesis. Como eu disse para vocês, irmãos, eu tenho tanto material para falar sobre isso, que eu tenho que escolher 2, 3 assuntozinhos aqui e a gente orar por vocês. Veja só, Gênesis capítulo número 1, vai dizer que Deus vai criar a terra e todas as coisas, beleza? E está lá e diz assim, e Deus criou toda a árvore frutífera e toda a erva verde. Capítulo 1. Toda a árvore frutífera e toda a erva verde Deus criou. Gênesis 1. Gênesis capítulo de número 2 vai dizer assim, e Deus criou as árvores e a erva verde, mas elas não haviam brotado. Por que que elas não haviam brotado? Porque não tinha havido chuva na terra e não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, Deus plantou na terra aquilo que Ele queria, esperando que a chuva viesse. E o que é a chuva? A chuva nada mais, nada menos é do que a água que a terra manda para o céu evaporada, para que o céu volte em formato de chuva. Enquanto a terra não liberou nada para o céu, o que estava guardado na terra não se manifestou. Tem um monte de promessa sua que está na terra, é sua, está esperando alguma coisa sair da terra e ir para o céu, para que o céu desate o que está ali que é seu. Pegou, irmãos? Amém? Por exemplo, quando se fala em ofertório, por que a gente deve ofertar? Isso acontece, e tem unidades da plenitude que acontece isso. Se alguém sobe no altar e fala assim, irmão, vamos levantar uma oferta, a oferta deu X. Agora se fala assim, irmão, nós vamos pintar a igreja. Meu irmão, aparece gente de tudo quanto é jeito para dar oferta para pintar a igreja. Aí você fala assim, mas pastor, isso está errado? Está errado. Essas pessoas, elas querem administrar a oferta que entra na casa do Pai. Porque elas querem dizer assim, se é para isso eu dou, se não for para isso eu não dou. E eu quero dizer para você, tu está errado, vaso. Porque oferta não é por necessidade. Você não oferta simplesmente por necessidade, porque Deus não precisa nem na minha nem na sua. O que tem que mover a minha oferta? Obediência, honra e fé. Fala aqui, Jeová. Oferta tem que vai no campo da obediência, honra e fé. Tem hora que a sua oferta será pela obediência, porque Deus vai dizer assim, eu quero isso de você. Ponto. Deus falou assim, eu quero isso. Segundo, você pode ofertar porque você vai honrar a Deus. Eu vou mostrar para você o que é honra. Eu fui pregar num lugar, no Acre, chamado Feijó. Quem já ouviu falar de Feijó? Levanta a mão. Quem? O senhor já ouviu falar de Feijó? Não é Feijão não, gente. Feijó. Acre. Fim do mundo. Fim do mundo. Eu peguei um avião, fui até Rio Branco, capital. Da capital, peguei um teco-teco, pastora. Tinha galinha dentro, tinha isopor, negócio de açaí, aquele negócio todo. O avião falou assim, Jesus, não deixa esse negócio cair não. Jesus, eu tenho 2 crianças pequenas em casa. Andamos 1 hora no meio da floresta amazônica. Irmão, não tinha nem boi, era tudo verde. Eu falava assim, Jesus, se cair aqui não sobra nada, ninguém acha a gente aqui. Irmãos, tinha uma montanha, um morro, o teco-teco fez a curva no morro, no meio da floresta amazônica. No meio da floresta amazônica apareceu uma cidade com 30 mil habitantes. 30 mil habitantes, no meio da floresta. O hotel que eu fiquei, uma pousada que tinha lá, tinha até cartão, chave de cartão. Eu falei, meu Deus! E aí foi uma conferência de carnaval, tinha um grupo que veio de barco, eles dormiram na escola, na frente da igreja. Eles falaram assim, pastor, nós andamos 32 horas de barco para chegar aqui. Eu falei, meu pai... Pastora, no meio do mato, não teve uma noite que eu preguei para menos de 1000 pessoas.
Aí no último dia o pessoal falou assim, mas pastor, nós esquecemos de falar para o senhor que um grupo dormia, o outro ficava acordado porque o barco estava furado. Um grupo ficava jogando a água para fora e o outro dormia, para a gente poder ver o senhor pregar. Eu falei, meu pai, presta atenção no que eu vou falar. Eu preguei 2 ou 3 dias, então minha participação acabou. E o último dia, você sabe aquele dia que Deus cisma de usar a mula de Balaão? Deus vai usa o vaso, que você não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu, uma coisa assim, louca, um negócio extraordinário. Deus tomou a igreja, acabou o culto, eu estava pingando. Isso aqui, vocês acham que isso aqui é calor? Vocês têm que ir para lá, vaso. Meu irmão, uma meia, diante do Espírito Santo, não me deixe mentir, eu torci a meia, a água saía na meia, de tanto sol, de tão quente que é a floresta. Aí acabou o culto. Pastor, só presta sua bolsa bonita aqui. Vou até. Ai, Jeová, meu pai. É muita prosperidade nessa bolsa aqui, Jeová. Tu tá rindo porque é verdade, né? Veio uma senhora negra, cabelo durinho mesmo, aquela bem durinho, nunca tinha passado um pente quente naquele cabelo. E ela com uma bolsinha, não é com essa bolsa aqui, Louis Vuitton não, mas uma bolsa toda russinha, uma bolsa toda velha, ela com aquela canela russa, com o chinelinho velho, e ela veio assim no altar, e ela chegou no altar. O pastor podia descer do altar para falar? Pode descer, não pode? Pode. Aí, dá moral, né, irmão? Né? E aí quando eu cheguei, ela chegou e falou assim, ah, pastor, eu fui tão abençoada pela sua ministração, eu queria tanto dar um presente para o senhor, pastor, mas eu não tenho nada para dar para o senhor, eu só tenho isso aqui. Aí eu não vou fazer isso, não vou abrir sua bolsa, né, pastor? Obrigado. Ela abriu a bolsa e pegou uma bala Juquinha de hortelã. Quem lembra de bala Juquinha, lembra? Só coroa lembra disso, hein? Você vê, ninguém novo lembra disso, só os coroas, hein? Uma bala Juquinha de hortelã. Ela falou assim, é tudo que eu tenho. Não, mas eu chorei, hein? Eu chorei por causa daquela bendita daquela bala. Aquela bala ficou anos no meu guarda-roupa, porque, irmão, aquela bala foi melhor do que a oferta que eu recebi do pastor. Porque aquela bala era honra, não era valor. Existem coisas, escute, existem coisas que têm preço, outras têm valor. Casa tem preço, família tem valor. Entendeu? Quem está me entendendo? Tem coisa que você precifica, você coloca preço, tem coisa que é valor. E aquilo, irmão, subiu diante de Deus, eu tenho certeza, você vê, tem anos aí, tem 10, 12 anos, e eu ainda falo disso, me emociono lembrando daquela senhora. Mas eu fui pregar num lugar chamado Paulo Lopes, lá em Santa Catarina. Foi numa segunda-feira, numa filial de uma igreja do ministério gigantesco, e eu preguei, foi outro dia lá que Jeová cismou de usar a mula lá. E aí, acabou uma segunda-feira, o pastor falou assim, pastor, não tem nada aberto aqui na cidade, não tem nada aberto, é segunda-feira, choveu, pastor, só tem uma pizzaria aqui, vamos comer a pizza? Como eu ia ficar 10 dias mesmo para lá, então para mim, vamos lá. Quando a gente chegou no restaurante, eu sentei perto do pastor, levou um grupo de pessoas, aí tinha uma dona sentada, ele falou assim, aí pastor, essa dona ali, ó, é a mulher mais rica da cidade. Aí eu fiz igual a irmã ali, aquela irmã de verde, assim, eu falei assim, o que isso tem a ver? Eu falei assim, por que eu quero saber que essa dona é a mais rica da cidade? O que isso vai mudar a minha vida? Acabamos de comer a pizza, na hora de ir embora, vem essa dona rica. Meu irmão, a irmã ali já está rindo, porque ela já sabe o que vai acontecer. Irmão, ela se sentiu tocada. Irmão, ela pegou um envelope e veio na minha direção, pastora, a mulher mais rica da cidade, e me deu um envelope e disse assim, pastor, Deus me tocou para lhe dar uma oferta. Aí você faz aquela cara, isso, ele disse, manda, venha. E ela me deu um envelope, pastora. E como todo bom pregador, você faz assim, ó, fininho o envelope. Eu falei, o quê? Tem um cheque. Eu falei, rapaz,
Eu dentro do meu coração, falei, Jesus, todos os meus problemas foram solucionados. Tu já mandou a resposta, Jeová. E peguei aquele envelope, coloquei dentro do blazer, aqui tem bolso, coloquei aqui dentro do bolso. Mas, irmão, pensa numa prova. Irmão, eu estava doido para abrir aquele envelope. Mas eu não podia abrir por causa do motorista que estava ali. Eu falei, vou passar vergonha. Eu estava doido para chegar no hotel. Eu falei assim, Jesus, 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 Jesus. E aí eu peguei o envelope, irmão. Eu peguei o envelope e falei, Senhor, oh Deus. Quando eu abri o envelope, irmão, tinha R$5 dentro do envelope. Irmão, se o gadareno tivesse ali, eu entrava no gadareno, irmão. Irmão, eu fiquei tão nervoso. Irmão, eu fiquei tão nervoso. Eu falei, miserável! Essa mulher está achando que eu estou passando fome. Ah, desgraçada! Como é que ela vai fazer um negócio desse comigo? Viu? Deu para você entender? Uma me deu uma bala, me honrou. Outra me deu uma oferta e me desonrou. Agora ninguém quer rir. Por quê? E eu falo com todo carinho, vou abaixar a voz e vou falar com todo amor e carinho para vocês. Algumas das nossas ofertas, ao invés de honrar a Deus, desonram a Ele. Nunca diga numa oferta, a pastora subir aqui, ou seja quem for, e fala assim, irmãos, traga a melhor oferta que você puder. E você fala assim, Senhor, essa é a melhor oferta que eu posso dar. Hipoteticamente, R$100. Dentro de atual conjuntura, R$100 é uma excelente oferta. E você disse que é o melhor que você pode fazer. E você saiu daqui e foi ali no bar da esquina com a galera da igreja e vai gastar R$150 de pizza. Aquela pizza você poderia comer a hora que você quisesse, o dia que você quisesse, porque o dinheiro é seu. Mas na hora que você passar o cartão lá, anulou a oferta daqui. Porque você disse que aqui era o seu melhor e você gastou mais com pizza do que você trouxe no altar. Então não dissesse que é o seu melhor. Porque Deus vai observar, não o que você faz, mas o porquê você faz. Canto se elepro que na side. Vou falar outra coisa para vocês. Deus chegou para Abraão. 10 minutos? Amém? Você aguenta 10 minutinhos? Ninguém disse amém, Jeová. Eu estou ferrado, vou embora. Abraão disse assim, Deus disse assim, vai para Moriá. Para onde? Moriá. Não disse para Moriá, para a região do Moriá. E oferece teu filho, teu único filho. Moriá não é um monte, Moriá é uma região. Tipo, Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira não é um lugar, Serra da Mantiqueira é uma região inteira. Tem Serra da Mantiqueira para São Paulo, para Rio de Janeiro e para Minas Gerais. Deus disse, vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que é Moriá? Moriá não é nome, Moriá é um acróstico. O que é acróstico? Um somatório, várias palavras que somam, ok? É um ajuntamento de várias palavras. Moriá significa, é o somatório das palavras. Macro, Raar e a contração de Javé. Que significa o seguinte, lugar de ser visto por Deus ou lugar de ver Deus. É isso que é Moriá. Quando Deus chamou Abraão para lá, Deus queria se mostrar a Abraão e queria ver Abraão. Quando Abraão leva a oferta, que leva seu filho e coloca sobre o altar, quando ele pega o punhal para matar Isaac, o que o anjo brada fala assim, não faças tal coisa, porque eu vi que tu temes a Deus. Deus viu Abraão, escute, não foi Abraão primeiro que viu Deus, Deus viu Abraão, vou repetir, primeiro, Deus viu Abraão, e diz o texto, quando ele levanta os olhos, o carneiro estava preso entre os espinhos. Deixa Deus ver a tua fidelidade, deixe Deus ver a sua obediência, deixa Deus ver a honra e bota a mão para frente e recebe. Tu verás o favor e a fidelidade de Deus. Falo mais um e termino. E conta um testemunho. Mídia,
Me ajuda aí, por favor. Salmo de número 50, versículo 13, 10 a 13. Salmo 50, de 10 a 13. Por que a oferta não pode ser por necessidade? Aguenta firme, porque esse texto, ele é, você a princípio, alguns vão sentir dificuldade para entender, mas eu vou explicar. Vamos ler, vou ler aqui na versão de vocês. Porque meu é todo animal da selva e o gado sob milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bode? Verso 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aqui o salmista começa ele adorando, ele começa louvando. E daqui a pouco Deus toma ele em profecia e ele começa a falar isso aí. Volta lá no início que eu te falei, no versículo 10. Deus diz para ele assim: você acha que eu como carne de touro? Deus está dizendo. Por que ele está falando isso? Porque tinha sacrifício de manhã e de tarde. Todo santo dia tinha sacrifício. Todo santo dia tinha oferta no altar. E Deus diz: vocês acham que eu como carne ou que eu bebo sangue? Deus está falando. Deus diz: vocês acham que o sacrifício que está no altar é porque eu como carne ou bebo sangue? Ele está dizendo assim: eu não como carne e não bebo sangue. E disse assim: e se eu tivesse fome, eu não te diria. Por que eu não te diria? Porque todo meu é todo o animal da selva e o gado sob milhares de montanhas. Eu não te peço porque eu quero comer ou porque eu preciso do que você traz. Não é por necessidade, eu quero que você traga por obediência, por honra e por fé. Vou falar mais a você. Em Êxodo capítulo 34, 19 e 20, vai mostrar uma coisa. Tudo que abre a madre pertence a Deus, tudo. Tudo que abre a madre de mulher ou de animal pertence a Deus. Você sabe disso? Seu primeiro filho pertence a Deus, primogênito pertence a Deus. Pertence a Deus. Por exemplo, a vaca deu primeira cria, essa cria tinha que ser do templo. Não era do indivíduo, a primeira era de Deus. A ovelha era de Deus. Aí Deus dizia assim: então, pastor, todo mundo que tinha um filho perdia o filho. Deus falou assim: para que você não perca o primogênito, você traz uma oferta e resgate o primogênito. Então, todo primogênito tinha que trazer uma oferta no altar, para a oferta ficar no altar e o garoto ser liberado. Agora, olha o que ele vai dizer. O boi você faz isso, a ovelha você faz isso, mas o burro eu não quero. Coitado do burro. Ele disse assim: o jumento eu não quero. O jumento eu não quero. Se tu quiser, tu resgata com oferta. E se tu não quiser? Aí o cara que é maldoso, era brasileiro, falou assim: bem, ele não quer o jumento, o que eu vou fazer com o jumento? Vou levar para casa. Deus falou assim: quebra o pescoço e mata. Porque não é o fato de eu não usar que você tem o direito de tocar. Essa igreja pode ser a igreja mais rica de Cabo Frio. Deve ser, só tem gente bonita aqui. Essa igreja pode ser a mais rica de Cabo Frio. Tem uma parede inteira de telão de LED. Que uma parede de LED desse aqui fica em R$1 milhão aqui. Mesmo assim, todo culto tem que ter oferta. Por quê? Guarda o que eu vou dizer. Culto sem oferta é culto incompleto. Porque a oferta foi pedida no Éden, não havia igreja, não havia despesa. Porque Deus disse: eu quero, traga no meu altar. Traga no meu altar. Traga aqui, ó. Traga no meu altar. E o que ele faz? Se você me obedecer, eu abrirei a janela dos céus. Quem está me entendendo, diga amém. Por exemplo, as pessoas, elas não têm, muita gente, pastora, mas é muita gente. Por que o povo é ignorante nisso? Porque tem pastores que têm vergonha de falar, não é o caso de vocês aqui.
Tem pastores tão sérios que eles têm vergonha de falar. Tem pastores que falam assim, rapaz, parece que eu estou roubando ou pedindo alguma coisa para os outros. Outros são os charlatões que fazem qualquer coisa para poder usurpar alguma coisa das pessoas. E entre esses aqui, fica a ignorância que Satanás deita o cabelo com relação a isso. Escute o que eu vou te falar com relação a dízimo. A maioria de nós só utilizamos Malaquias 3,10. Trazer dízimos e ofertas alçadas à casa do tesouro e fazer prova de mim. Porque eu repreenderei o devorador, abrirei a janela dos céus e trarei sobre vós uma porção que vos traga a maior abastança. Você sabe o que significa a palavra abastança? A palavra abastança é a palavra hebraica, dai, D-A-Y, dai, que significa porção mais do que suficiente. Porção mais do que suficiente. Vou repetir porque essa é uma boa palavra. Porção mais do que suficiente. A primeira vez que essa palavra foi usada foi quando o povo trouxe oferta para a construção do tabernáculo. Quando o povo trouxe oferta para a construção do tabernáculo, eles trouxeram tanta oferta que os sacerdotes disseram para Moisés, pede o povo para parar, porque nós temos uma porção dai. Nós temos mais do que nós precisamos. E Deus disse, se você for fiel no seu dízimo, na sua oferta, eu não vou suprir necessidades. Eu vou fazer transbordar na mão direita, na mão esquerda, na frente e atrás. Eu vou fazer prosperar. O vaso aí do teclado ali, me ajuda aí, quando o pessoal ouve aí, me ajuda por favor, que o pessoal quando começa a tocar, fala assim, está acabando. Agora escute, quem já ouviu falar sobre El Shaddai? E alguns falam assim, porque ele é El Shaddai, todo-poderoso. Você sabe o que significa El Shaddai, todo-poderoso? El Shaddai, a etimologia hebraica da palavra Shaddai, Shaddai. Shaddai é a soma de Shad com Dai. Shad é seio. Dai, mais do que suficiente. Shaddai quer dizer o seguinte, seios fartos. Quando uma senhora, ela está com um neném e ela está amamentando, e ela coloca seu neném para mamar, o que acontece com essa pessoa, com esse neném que mama? Ele vai mamar, e ele mama até ele se sentir satisfeito. O leite corre no canto da boca. Depois que ele acaba de mamar, o que você faz? Você bota a criança aqui, dá uma batidinha para ele fazer aquele barulhinho bacana, e daqui a pouco ele dorme. Por que a criança dorme? Porque ela tem certeza que da onde veio hoje, amanhã terá. Por que ele é meu Shaddai, irmão? Porque eu tenho certeza que o que tem hoje, vai ter amanhã. Oh, aleluia, e eu comerei e serei farto. Diga amém, irmão. Nós comeremos e seremos fartos. Olha aqui no branco dos meus olhos aqui. Eu tiro o óculos, não enxergo nada. Então olha aqui no branco dos meus olhos aqui. Em Gênesis fala que Abraão libertou o seu sobrinho Ló dos 5 reis cananeus. E quando veio o acerto de conta, apareceu um indivíduo, que a gente acredita que seja uma teofania, chamada Melquisedeque. Melquisedeque chega até Abraão, Abraão lhe entrega o dízimo, e Melquisedeque o abençoa, e ele some do circuito. Salmo 110 é o salmo messiânico mais citado em toda a Bíblia. Não é 23, não é 91, é o Salmo 110. Disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés. E disse assim, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, para ser meu Senhor e teu, nosso rei, quando a gente coloca a imagem do leão, ele tem que ser da tribo de Judá. Mas para que Jesus fosse meu sumo sacerdote, ele precisaria ser da tribo de Levi. Mas Jesus não é da tribo de Levi, ele é de Judá. Então Jesus não poderia ser o sumo sacerdote da minha alma. Por causa do Salmo 110, esse problema é solucionado. Quando o salmista, aí os músicos, os cantores, e aí um dia que vocês estiverem ministrando entre vocês, fala sobre isso aqui, que ministério de louvor não é chamado de levita.
O salmista Davi, quando ordena as turmas de cantores, ele vai chamar a família de Asaf dos profetas da música, aqueles que profetizavam através das músicas e dos instrumentos. Esse cara está sendo tomado pelo Espírito, ele fala: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele nem sabe o que ele estava falando. O autor dos Hebreus vai dizer assim: porque tu és sumo sacerdote superior, porque tu não és da tribo de Levi, mas da segunda ordem de Melquisedeque. E ele vai falar uma coisa espetacular. Ele vai falar assim: porque Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Veio Abraão, Isaac, Jacó, Levi, quarta geração. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 7, vai dizer assim: Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Como? Quando Levi estava nos lombos de Abraão. Quando Abraão dizimou, sua descendência estava junto com ele dizimando. Quando você traz dízimos à casa de Deus, o seu filho está dizimando em você. O neto que ainda não nasceu dizima com você. Seu bisneto que não nasceu dizima com você. Ou seja, na sua fidelidade, a sua descendência será abençoada na terra. Amém ou não amém, irmão? Então entenda, Deus é um pai amoroso. Deus não precisa nem do meu nem do seu. Quando Jesus saiu, ele ressuscitou e o pessoal estava pescando, não pegaram nada a noite toda. E quando eles chegaram, Jesus falou assim: vem gente, vem jantar. Eu acredito que na casa de vocês é igual na casa da minha mãe. Nunca faz comida faltando para visita, não é não? Sempre faz sobrando. Então Jesus tinha comida que dava para todo mundo ali. Tinha pão, tinha peixe e tinha mel. Peixe na brasa e mel, para eles comerem ali. Mas quando eles chegaram, Jesus falou assim: traga do que vocês pescaram. Não é porque precisa para o jantar, é porque vocês precisam compartilhar daquilo que vocês têm. Eu sei que para alguns de vocês, com todo amor e carinho eu falo isso, eu sei que alguns de vocês têm dificuldade com relação a isso. Cuidado para vocês não aprenderem da maneira mais difícil como eu aprendi. Por que eu prego às vezes sobre isso? Tem um livro ali que depois eu vou apresentar a vocês. Para que a igreja de Jesus não passe pelo que eu passei. Eu era gerente do Bradesco, eu trabalhava no Bradesco. E quando eu casei com Kátia, estava naquela época de plano real, era muito difícil o crédito. Eu queria porque eu queria, era um garoto novo, 20 e poucos anos, falei assim: eu quero comprar um carro. Decidi comprar um Fuscão verde 72. Eu não tinha casa para morar, morava de aluguel, falei assim: mas eu vou comprar o carro. Um dia eu fui almoçar na casa do meu sogro não era crente, gostava do negocinho, ele estava com a cara vermelha, todo tocado, e ele falou assim: Val, pobre é uma desgraça, não tem um banheiro para ir, quer comprar carro. Eu falei assim: é verdade, seu Tião, é verdade, seu Tião, é verdade, seu Tião, é verdade. Deixei de comprar o carro, comprei um terreno, construí uma casa, quarto, sala, cozinha, banheiro, entrei. Eu falei assim: mas nós precisamos de um carro. Arrumei um Chevette. Quem lembra de Chevette? 76, marronzinho. Vaso, tu tá rindo. Mas o meu Chevette, meu irmão, não tinha motor de limpador, o pneu era careca, era uma desgraça. Com 6 meses eu troquei, porque eu falei assim: eu quero um Passat 80 ou 81, Passat, lembra de Passat? Ó, rapaziada daí, Passat Point, banco recaro, uma carreta, vaso. Eu arrumei um Passat 81 creme, da cor da camisa daquele bonitão lá de óculos. O senhor bate a mão para mim aí. Isso mesmo, eu sou mesmo. Isso lá, da cor da camisa dele, daquele jeitinho. Eu passei em Niterói e vi, falei assim: rapaz, esse carro é o carro. Eu falei assim: Jesus mandou 4 farolzinhos. Eu vendi o Chevette, arrumei um dinheiro, peguei as minhas férias e fui na casa do cara, ali em Alcântara, atrás da subestação de Alcântara. Te digo o local ainda. Quando eu cheguei lá, o cara falou o valor. O dinheiro que eu tinha do Chevette com o dinheiro das férias não dava para comprar. Falei para um amigo, falei assim: rapaz, o dinheiro não dá. Só dá para comprar se eu pegar o dinheiro do dízimo das férias. Meu amigo, usado pelo capeta, usa porque Deus está no negócio.
eu fui lá e peguei o dízimo e comprei o carro. Acredite, porque eu estou no altar do Senhor diante da mulher de Deus. Vocês conhecem a subestação de luz de Alcântara? Eu peguei a chave do carro. 200 metros que eu mandei com o carro, ele deu o primeiro defeito. 200 metros. Passou aquilo ali, irmão. O carro desmanchou diante dos meus olhos. O volante quebrou. O paralama dianteiro esquerdo e direito soltou. O fundo furou. As caixas de ar apodreceram. O carburador derretia, que aquela praga derretia, a fuligem entrava na marcha lenta. Teve um dia que eu fiquei enguiçado no centro de Alcântara, empurrando o carro, eu e Kátia. O pneu do carro enferrujou. Você já viu roda de carro enferrujar? A própria ferrugem furava o pneu. Eu não podia trocar o pneu do carro, porque se eu botasse o macaco na caixa de ar lateral, o macaco entrava por dentro da caixa de ar. Eu tinha que botar uma madeira. Documento atrasado. E chegou um dia, eu estava de férias e fui para oração. Era do manto o vaso. Era do manto. Do manto rasgado. Fui na oração. Poder, visão, revelação. Quando eu saí da oração, eu fui andando, passei num quebra-mola. Quando eu passei no quebra-mola, quando o carro subiu, quando ele desceu, que a mola frouxa, ela desceu, o facão do eixo traseiro correu para dentro da carroceria, o eixo correu e travou, o carro não andava para frente. Não travava, a roda travou. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Liguei para papai vir me socorrer. No tempo que papai está chegando, eu dei marcha ré no carro e o carro se moveu. Por quê? Porque o eixo correu para frente e travou, então o carro se moveu. Então eu falei assim, já que o carro se move de ré, eu vou de ré até em casa. Eu andei 4 a 5 quilômetros de ré. Quando eu cheguei em casa, eu estava com torcicolo. E à medida que eu estava dirigindo o Passat de ré, o Senhor falou para mim: assim que sua vida anda quando você me rouba, só para trás. Agora ninguém quer rir, né? Isso foi em 96. Eu fui para o meu pastor pedir perdão e disse: pastor, eu não tenho como consertar o para trás, mas eu faço um voto aqui diante do Senhor, que nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Assumi a direção de uma igreja em Santa Bárbara em 97, março de 97, sem carro, Kátia grávida, minha mulher tem 1,52 m e meu filho nasceu com 4 quilos. Para você chegar em Santa Bárbara, você tem 2 ladeiras, assim, mais uns 18 degraus para subir na nave. E a gente morava dentro da reta velha e a igreja era em Santa Bárbara, em março. Quando chegou em junho, eu tinha um carro de 6 anos de uso, porque o Senhor mandou. Sabe por quê? Porque a brecha foi fechada. Hoje eu devo ter um carrinho um pouquinho melhor do que o Passat. Sabe por causa de quê? Eu prego aqui, eu subo nesse altar, com a autoridade da minha vida, para dizer para você, que você pode ter uma vida melhor do que você tem. Porque você não tem como servir a Deus negligenciando nas suas finanças. Vocês podem querer do jeito que vocês quiserem. Pode bater o pé, pode pular, pode falar, fazer o que for. Oração gera poder. Leitura gera santidade. Jejum gera autoridade. Mas finanças é gerado através de finança. Se Deus achar em você um coração puro, Deus não terá problema em depositar riquezas. Porque Deuteronômio diz: é o Senhor que nos dá força e nos habilita para gerarmos riquezas. Falar de oferta não termina fogo. Porque Elias, quando quis fogo, ele colocou a oferta sobre o altar. Quando você for ofertar, cale a voz da sua oferta. Jesus subiu como ovelha muda.
Você sabe que a oferta a ovelha na hora de ser morta, ela não era morta sobre o altar, mas fora do altar? O bisturi, a lâmina era tão fina como um bisturi. Não podia se esfregar faca no pescoço da ovelha, porque se esfregasse já não valia, porque não podia infligir sofrimento à ovelha. Tinha que ser um rasgo cirúrgico, na jugular. Por que se matava a ovelha antes de subir no altar? Para calar a voz da ovelha, porque a ovelha não podia chorar sobre o altar, ela subia muda no altar, para que Deus ouvisse apenas a voz do ofertante e não da oferta. Por isso Jesus foi a minha ovelha muda, que ele não abriu a boca, para sofrer pelo sofrimento no Calvário, para que a voz dele, como sumo sacerdote, pudesse pedir: perdoa os seus pecados. Então, quando você traz uma oferta e você diz: eu estou sofrendo porque eu estou trazendo a sua oferta, o choro da sua oferta impede que seu pedido seja ouvido. Mas quando você traz a alegria, por isso que ele fala: Deus ama aquele que dá com. Posso orar com vocês nessa noite? Você poderia ficar de pé um minutinho? Perdoa, pastora, porque eu passei 5 minutos. Coloca a mãozinha para frente. Você que acredita, você que crê. Você que acredita, você que crê. Pastor, eu não creio nisso aí não. Coloca a mão no bolso, a gente fica legal e depois a gente toma um café ali fora. Não tem o menor problema. Mas você que acredita que a sua vida pode mudar, que os princípios que eu estou dizendo aqui podem se aplicar na sua vida, abra a sua boca e comece a orar e fala: Jesus, destrava a minha vida. 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 Senhor, nós oramos agora. No semboremanha senda lá yasu yorô candaragaia. Vlak sembora yasub o remonte que neflex cela. Eu peço ao Senhor que tu possas iluminar o nosso entendimento e o nosso coração, para compreendermos as verdades da tua palavra. Abre a porta da prosperidade para este povo. Abre a porta da prosperidade para teus servos. Abre a porta dos teus ricos e abundantes tesouros. Ensina-nos a tua verdade. E nós, ó Pai amado, abraçaremos de todo o nosso coração. Ilumina nosso entendimento para compreender as tuas verdades. E tudo aquilo que o Senhor planejou, projetou para mim e para este povo aqui, Pai, possa se realizar na autoridade do nome de Jesus. E você diga: segura um minutinho, eu trouxe o livro, ok? Não precisa nem aqui. O livro, esse aqui é apenas uma parte daquilo, de um monte de coisa que o Senhor me deu, ok? Não dá para falar. Pastor, eu gostei, me interessei pelo assunto. Usa que você vai ver que Deus vai te abençoar, tá bom? Lá na igreja a gente faz assim, a gente solta a mão e eu falo assim: você vai aplaudir o Senhor na proporção na qual Deus falou com você. Pastor, Deus falou comigo um pouquinho, aquela frasezinha lá que o Senhor falou: Deus é bom. Então, mas se Deus falou com você, você vai aplaudir na proporção na qual Deus falou, e a gente vai louvar. Deus falou com você nessa noite? Aplauda Jesus na proporção na qual Ele falou com você aqui.